Olá, meus amigos, eu, Luiz Celis, estou mais uma vez aqui no canal para trazer um relato que nos foi enviado por uma de nossas amigas que acompanham nosso conteúdo, onde ela afirma ter morado em uma casa que foi uma senzala de escravos. Mesmo isso já fazendo um certo tempo, ela traz nessas recordações alguns fatos intrigantes aos quais você vai conferir logo após a nossa vinheta. Enquanto isso, não se esqueça, vá se inscrevendo aqui no canal. Então fiquem ligados, afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. Dando sequência, então, em nosso relato, as experiências que nós vamos narrar a seguir foram vividas por uma família que morou durante um tempo em uma casa na cidade de Mogi das Cruzes, que fica no interior de São Paulo, cuja essa, há 2 séculos atrás, abrigou uma senzala de escravos. Como eles ficaram sabendo disso? Segura aí que você já vai saber. No entanto, as experiências narradas por Luana, que é a nossa interlocutora que me enviou esse relato, vem do ano de 1992, quando ela diz que era uma jovem de 19 anos, e na mesma época em que estudava fisioterapia. E, contudo, vivenciou alguns fatos naquele local que podem ser chamados de, no mínimo, assombrados. Ela começa dizendo o seguinte: Luiz, mudamos para casa quando eu tinha 16 anos. De priori, nada de estranho ali aconteceu, nem mesmo foi presenciado por nenhum de nossos familiares. Mas, 6 meses depois, eu e o meu irmão caçula, que na época tinha 10 anos, acordamos durante a madrugada com um estranho barulho de correntes sendo arrastadas pelo quintal. Era bem nítido, como, por exemplo, fosse um cachorro que estivesse arrastando a sua coleira por ali. Mas detalhe que nós não tínhamos nenhum pet. Porém, sempre voltávamos a dormir, imaginando ser algo qualquer, vindo do vizinho, de alguma pessoa que passava na rua, algum eco, coisa do tipo. Quando, em uma bela noite, minha mãe saiu no quintal, quando eram aproximadamente 2 horas da manhã, para recolher a roupa do varal que ela tinha deixado durante o dia, pois começava a chover. Acordamos, todos assustados, e o meu pai imediatamente voou para lá, pois minha mãe gritou: "Ladrão! Ladrão!" Ela estava trêmula, branca, e dizendo que, quando foi puxar o lençol da corda, deu de cara, naquela penumbra, com um homem alto e negro, e pensou que ele iria agarrá-la. Mas quando todos correram, ela notou que tinha desaparecido como se fosse o vento. Preocupado com a situação, o meu pai mandou reforçar as fechaduras da casa, mas absolutamente nada adiantou, pois o que estava ali não era desse mundo. Em uma outra noite, meus amigos, meu irmãozinho foi à cozinha beber água por volta mais ou menos de meia-noite e disse que viu uma mulher negra parada logo atrás dele, lhe observando com um ar de curiosidade. Ele voltou, pediu para dormir comigo e confesso que eu mesma fiquei semanas sem ir à cozinha sozinha. Seguido desses fatos, um dia minha mãe estava limpando o mato do quintal, pois naquela casa nós tínhamos um pequeno jardim lá no fundo, onde se acumulavam até mesmo algumas tranqueiras. Ela acabou encontrando um guilão enferrujado
que estava ali enterrado aparentemente já há algum tempo. Na verdade, eram aquelas argolas que serviam como algemas que eles usavam antigamente para prender o pé dos escravos. Meu pai, então, intrigado, em suas horas de folga, afinal de contas ele era mecânico, só citando aqui rapidamente, decidiu investigar, pois ele tinha comprado a casa há pouco tempo com suas economias e gostávamos daquele bairro e não queríamos de jeito nenhum mudar dali. Mas no meio de tudo isso, um outro dia, eu estava estudando no meu quarto e comecei a escutar um choro de criança recém-nascida, que vinha bem do quintal. Imaginei, mais uma vez, que pudesse ser do vizinho, mas era algo que vinha de um lado vazio do quintal, pois a casa ao lado ainda estava para alugar. Corri e relatei para minha mãe. E, para minha surpresa, ela disse que dias antes também tinha escutado o tal choro do bebê, só que durante a madrugada. E não quis contar nada para ninguém, para não alarmar ainda mais a situação que vinha se agravando com os sustos. Lembra que eu acabei de colocar no relato que o meu pai estava querendo pesquisar a respeito do local? Enfim, um dia ele foi à biblioteca da cidade e levantou uma planta antiga do município, que mostrava que em nossa região ali tinha uma espécie de fazenda de plantação de café no passado. Averiguando ainda mais a história, o meu pai acabou observando que ali era um local que, na época, possuía mão de obra escrava e que tudo levava a crer que os espíritos que ali estavam tinham vivido bem ali. Chamamos um padre cerca de 15 dias depois, que foi até a minha casa e fez algumas orações e até benzeu o local. No entanto, tudo acabou se acalmando. Mas, um ano depois, uma amiga da minha mãe, que se dizia vidente, disse que viu alguns espíritos naquela casa, inclusive de uma mulher com um bebê no colo. Um desses espíritos teria dito a ela que eles estavam vivendo ali já há algum tempo, que no local tinha sido uma senzala e eles não tinham intenção de fazer mal a ninguém, só não queriam mesmo se desligar do lugar. Dito isso, um ano depois, mesmo sem demais acontecimentos, mudamos para um apartamento. O meu pai alugou a casa durante um tempo e depois acabou a vendendo. Bem, meus amigos, então esse foi o relato muito interessante de se gelar os ossos, diga-se de passagem, da Luana, ao qual eu agradeço muito pela confiança de ter me enviado. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas vou reforçando aquele convite para que você não deixe de se inscrever no canal. Lembrando que a playlist da série Vídeo Mistério está aparecendo aqui mesmo na descrição para você continuar assistindo as outras histórias e relatos tão intrigantes quanto esse. Eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.